Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, edição especial da Bahia Farm Show. Estamos agora no nosso 4º dia de feira. Contamos aqui com o apoio dos nossos patrocinadores, a Amazon Mudas, que é referência no Brasil na produção de Tifton 85, que está evolucionando e aumentando a produtividade dentro da mesma área, na pecuária. Contamos ainda com o apoio do Grupo Oliveto, que é formado por uma equipe de engenheiros agrônomos altamente qualificados, que auxiliam produtores rurais nos laudos que atestam eventuais perdas de produtividade, para que sejam reivindicados seus direitos junto às seguradoras e fundamentar eventuais pedidos de prorrogação de dívidas rurais. Pessoal, nesse dia temos um convidado muito especial. Estamos aqui numa feira de fabricantes de implementos de máquinas agrícolas e nós contamos aqui com o Fabrício, que já é a segunda ou terceira geração. Terceira geração dos fundadores da Jumil, e vai poder compartilhar conosco tanto a trajetória da empresa, a trajetória pessoal dele, enquanto pessoa, enquanto profissional, produtor rural também, e a visão dele de presente e de futuro para o setor rural, na perspectiva do produtor rural, na perspectiva das fábricas de implementos agrícolas. Senhor Fabrício, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra para nós podermos ter esse momento com o senhor e a gente poder compartilhar com os produtores rurais, com todos os profissionais que fazem parte dessa cadeia do agronegócio, essas informações, tanto quanto a história da empresa, quanto o que é a visão, né, que o senhor carrega enquanto terceira geração, as perspectivas pessoais do senhor do setor agrícola neste momento, as perspectivas de presente e de futuro. Bom dia a todos. Agradeço muito da oportunidade de estar aqui no Agro em Debate. Você, Leandro, tem acompanhado muito seus podcasts e aprendido com ele. Que isso. As pessoas que entrevistam são sempre pessoas que me trazem mais conhecimento. Eu não sei se estou à altura para continuar somando dessa forma. E ao me chamar de senhor, eu percebo que, sendo a terceira geração, já estou velho, né? Estamos indo para a 4ª geração. A empresa é de 1936. Essa Jumil é Justino de Moraes Irmãos, são 4 irmãos fundadores. E ao longo do tempo eles estudaram até a 4ª série. Somaram com a família Rodrigues, por ser uma pessoa estudada, né? Sim. Para só ajudá-los nesse processo de evolução. A empresa, 1936, pegou a Segunda Guerra, ou seja, o fim da Primeira, a Segunda Guerra, passou por histórias de crises e nomes distintos, né? Todas elas, né? Ciclos econômicos diversos, ciclos que o país próprio cria, né? Nós temos a capacidade de gerar crise, totalmente desnecessário. Mas, de qualquer forma, esse ser antigo, não vamos dizer ser velho, tem muitos pontos de vantagem de entendimento sobre isso. Busca-se transferir essa experiência para gerações mais novas, né? Estamos em direção à 4ª. Esse momento há uma concentração acionária entre eu e minha irmã, a Patrícia, que é minha irmã. Nós somos sócios igualitários da empresa e temos a responsabilidade de seguir e cuidar dela. Então, olhando a história pelo lado de P&D, de inovação, né? Os meus avós, tio Justino, ele sempre colocava o seguinte: o serviço na frente do dinheiro, né? Eu não quero saber, eu quero entender os problemas, ver o campo, sentir, resolver, prestar o serviço e depois resolve-se de como remunerar pelo serviço. E eu percebo que há uma inversão hoje no que as pessoas querem orçar um serviço que sequer sabe qual é. Sim. Então, esse é um ponto que faz parte da nossa história, né? Então, sempre foi um P&D colado, né, nas necessidades do agricultor, lá no campo, né? A empresa inova, a empresa cresce, você monta uma estrutura de engenharia e um grande desafio é jamais se distanciar do campo frente a essas necessidades, porque a sua estrutura de engenharia, de pessoas, de time, elas são executores para resolver necessidades. Seu Fabrício, desculpa então, pessoal, para eu entender um detalhe, porque o senhor colocou que seus avós, que foram os fundadores, o seu avô ali com os irmãos, foram os fundadores,
que eles... Avós e tios-avós. E tios-avós, que eles não tiveram uma formação de engenharia, algo nesse sentido, assim, essa formação técnica. De onde que saiu a ideia de criar uma fábrica de... lógico que você não precisa saber para você criar uma fábrica de implemento agrícola, você não precisa ser engenheiro, né? Mas de onde que veio essa ideia? Eles já eram produtores rurais, eles sentiam que havia uma carência no Brasil de maquinários mais adequados, que eles poderiam fazer algo melhor? Como que foi isso? Bom, essa história, ela começou... Eles moravam numa fazenda de um grande cafeicultor, Dr. Domingos de Moraes, tem uma rua dele lá em São Paulo. Eles moravam lá junto com os pais e lá desenvolveram uma usina hidrelétrica para eletrificar o sistema de processamento do café, né? Então eles tinham uma capacidade nativa. E eles criaram essa... Gênios, eles criaram. Principalmente meu tio, avô Justino, o tio Erval, podemos considerar como gênios. Chegaram a construir gasogênio para automóvel, está lá no Museu do Automóvel. Gasogênio. Exatamente. E na linha do plantio, um grande agricultor, cafeicultor da região de Ribeirão Preto, ele, por volta de quase 30 mil hectares ali, entre Ribeirão Preto e Jardinópolis, dos dois lados, né, trouxe um trator e uma plantadora da Inglaterra para plantar tracionado, porque até então os plantios eram manuais ou com tração animal. E essa máquina que o extrator veio, não funcionou, chamaram o tio Justino. E o tio Justino, junto com o funcionário deles, Manuel Antônio Dias, desmontaram a plantadeira e fizeram uma plantadeira nova. E essa plantadeira cresceu, né? E esse seu Manuel Antônio Dias, ou seu Candim Pereira Lima, se transformou no maior produtor de milho do Brasil. E recebeu o prêmio do então presidente da República, um troféu que está na família, como o maior produtor de milho da época, né? Então foi um processo de mecanização mesmo, da produção de milho naquela época. Posso te afirmar que a história da agricultura no Brasil se confunde com a história da Jumil, né? Que incrível. Existem muitos fabricantes, até multinacionais aqui, que pela pujança do Brasil estão aqui. Mas posso te afirmar que não tem nenhuma propriedade no Brasil que não passou com uma Jumil, né? É mesmo? Posso te afirmar isso. A capilaridade dela é tão grande, tão abrangente. Exatamente. Tanto que não tem nenhuma porteira que tem cadeado trancado para nossa marca, né? Eu falo que a gente brinca que a gente tem a chave do cadeado de todas as porteiras do Brasil. Que incrível, que incrível. Que interessante. Então, nesse processo de industrialização, as máquinas, naquele primeiro momento, essa máquina não funcionou adequadamente. E eles, mesmo não sendo engenheiros, eles conseguiram pegar essa máquina, desmontar e colocar ela operacional e ainda criar algo de diferente ali. Desenvolveram coisas novas. E daí seguiu a evolução sobre isso. Então, eles eram curiosidades, como diz a necessidade e a curiosidade é que faz a inovação acontecer, né? Eles tinham, posso te afirmar, necessidades, mas tinham muito mais curiosidade do que somente necessidade. Necessidade a pessoa atinge e resolve. Necessidade ele para, né? E a curiosidade nunca para. Sim, sim. Então, eles nunca paravam de buscar entender novas necessidades, se envolver. A fábrica veio atrás disso. Veio por uma necessidade de atender esses clientes, né? Ela aconteceu naturalmente. Fabrício, eu imagino que qualquer indústria, principalmente de implemento agrícola, o senhor colocou o P&D, que é o desenvolvimento de produtos, ele é uma constante, né? A inovação ela é diária. Mas é interessante porque está no DNA dos fundadores da empresa, né? Não é algo assim que são empresários que decidiram contratar engenheiros e que ao longo dos anos foram desenvolvendo, como hoje deve estar funcionando, né? Mas nessa faixa inicial da história da empresa, eram fundadores com a mente altamente criativa e que provavelmente eles gostavam de estar bem na linha de frente do P&D ali, desenvolvendo produto dentro da indústria durante muito tempo, né? Você tem razão sobre isso. Talvez, assim, qual seja a grande dificuldade, tá? A empresa está completando 90 anos, tá? Em 1936. Eu brinco que eu nasci debaixo de um pé de uma plantadeira, né?
ou nasce debaixo do pé de uma mangueira, no jabuticabeira, ou nasci debaixo de um pé de uma plantadeira, eu posso afirmar que eu e nós não sabemos plantar. Por quê? Porque não há um plantio igual ao outro. As condições climáticas divergem, os manejos divergem, os anos divergem, os orçamentos divergem e as pessoas divergem, são diferentes. Então, bater no peito que sei plantar, eu costumo brincar que às vezes algum agricultor, de forma natural, fala, não, eu domino o plantio. Fala, mas por que você acaba de plantar e logo ajoelha para rezar, pedindo a Deus para que ajude a nascer bem, né? Então, por mais que você domine, tem condições climáticas outras que você não domina. Portanto, não há um plantio igual ao outro. Então, o grande desafio do nosso negócio é que esta engenharia ela não pode perder a conexão com o campo, né? Então, o engenheiro ele pode resolver como resolver o problema. Sim. Mas qual é o problema? Tá, Nossa. tá bom, me resolve esses problemas. Mas o problema é exatamente Delimita esse. ele para mim primeiro. Delimita isso para mim. Eu costumo, toda vez que eu vou numa região, andar e sempre visito. Rodei o Anel da Soja com meu filho, está indo para a 4ª geração, e mais ou menos 300 quilômetros. E eu observei o seguinte, de que no sequeiro, esta região não planta milho, o milho está muito mais na região irrigada. Sim. Aqui, por volta de 2.100.000 hectares agricultáveis, tem muita área de expansão, e uma área de irrigação crescente, mas que não está em 400.000 hectares. Deve estar por volta de 300 e pouco. Os números são defasados. Mas se eu pegar 300 e pouco sobre 2 milhões e pouco, a maioria da área é sequeiro. Sim. E esta área de sequeiro, pelo clima, ela só permite plantar uma safra e ela não pode ficar descoberta. Ela exige palhada e raiz, né? E a combinação milheto e braquiária é mandatória, mas ele precisa plantar, como diz, no rabo da colhedora. Você está colhendo. Imediatamente. E essa colheita é de soja, não é de milho, a maioria é de soja. E ele não está tendo a janela suficiente para plantar. Tá? Então, esse plantio do milheto com a braquiária não está bom. Tá? E isso está prejudicando em muito esse manejo dos agricultores. Então, isso é um problema, é uma necessidade. Neste momento. Eu acredito que isso pega Bahia, Piauí, Maranhão, Vale do Araguaia, são todas as regiões de sequeiro que plantam no plantio de sequeiro, onde não tem o milho. Por que o milho? Porque o milho eu consigo introduzir esses plantios dentro um do outro, mas a soja não. Eu preciso colher essa soja para fazer, e aí a chuva já cortou, eu tenho baixa umidade. Então eu tenho que plantar rápido e muito bem plantado. Esse plantio está sendo a lanço e depois passa a grade em cima, está nascendo de forma irregular e não está atendendo. Então, grande parte do milheto que eu vi aí em 300 quilômetros não será colhido. Caramba. E aí isso deixa de ajudar o resultado do agricultor, né? E ele precisa disso, seja o resultado do milheto que tem seu valor, seja o resultado da raiz e da palhada que a braquiária combinada com o milheto faz. Então, é um exemplo de um problema. E esse problema não é o engenheiro que vai ver. Sim, que está lá dentro da empresa. É o agricultor que te conta, né? E você vê e o agricultor te conta. E agora nós temos que encontrar solução para isso. Tá? Então, perfeito. É um exemplo de como que vai se desenvolvendo essa identificação. O problema de hoje não é o mesmo problema de 50 anos atrás. Ao mesmo tempo, tudo que você planta está em volta de um clima, de um mercado. O lado do etanol de milho mais DDG é importante. Isso vai mudar o mercado de carnes, pelo DDG, pelas rações, e ao mesmo tempo dar mais liquidez e valor ao milho, que eu percebi que está crescendo os plantios, só que estão nas áreas irrigadas. Sim. Basicamente. Limitado pelo alcance da irrigação. Exatamente. E que a irrigação está limitada pela disponibilidade energética também. Tá. Quanto à irrigação, eu não fabrico irrigação, mas olhando a nível macro, o Brasil tem limitação de recursos, né? Falar que o seguro vai resolver, a meu ver, o melhor seguro hoje, seja contra o clima e subir a produtividade,
é influenciar a ampliação da irrigação no Brasil, que ainda é muito incipiente. Aqui é uma região importante, mas posso te dizer que o Brasil não irriga. Sim. O Brasil não irriga. E tem Sim. muito o que fazer. E olha que no primeiro momento, né, nem necessariamente subsídio, né? A gente está falando de disponibilidade de rede de energia, porque já tem muita gente com dinheiro e com interesse de fazer e que está limitado pela disponibilidade energética mesmo, né? Exatamente. Bom, de qualquer forma, eu digo, o P&D, ele é uma... Você tem que mudar certos paradigmas de ferramentas de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo jamais abandonar a importância de observar e escutar o campo sobre as reais necessidades e dificuldades deles, né? É ali que eu tenho que levar para a engenharia. Né? Fabrício, para me entender uma questão, porque então o carro-chefe, a primeira máquina que tinha era uma plantadeira de milho, né? Eu queria entender o que... Aliás, não existia soja, né? Ah, é verdade, tem esse detalhe. A soja é recente. Nem existia nesse momento. Como que foi? Porque eu desconheço o que é a linha hoje que a Jumil tem. Como que foi esse processo de ampliação, assim? Como que o senhor pode contar pra gente, de às vezes, algumas questões pontuais que houveram ao longo dessa trajetória, que surgiram mais alguns implementos que foram relevantes nesse desenvolvimento, não só do agronegócio, como aconteceu no início, né? Mas também para a própria empresa, assim, na trajetória dela. Bom, e aí, para nós sempre foi um dilema, né? Dilema são decisões difíceis, eu sei, tenho escolhas com decisões difíceis, né? Eu amplio o portfólio para resolver questões sazonais, cíclicas, mas eu também posso perder o foco na hora que eu amplio o portfólio. E ao observar o agricultor no seu ciclo agrícola, o evento que mais importante desse ciclo é o plantio. Não há evento mais importante. Aliás, eu ouvi de uma pessoa da ciência, lá da Embrapa, admiro muito essas pessoas e tenho muito respeito por eles, porque sem ciência nós não evoluímos. Ele disse o seguinte: de todos os eventos do ciclo agrícola, o único que agrega valor é o plantio. Os outros protegem valor, né? Em que sentido? Eu faço um plantio para 1 grão virar de 500 a 800 grãos de milho. Né? Perfeito. 1 grão de soja para virar por volta de 200 a 300 grãos de soja num pé. Tá? Eu estou agregando valor. Os outros protegem valor. Então, eu pulverizo para não perder. Tá? Eu colho para não perder. Né? Todas as outras atividades protegem o valor. Entendi. Mas o único que põe valor e gera valor é o plantio. Então, ele é determinante no resultado. Nós ficamos assustados numa pesquisa que fizemos, que imaginávamos de que a importância do plantio seria 20%, 15%, né? E, de repente, na pesquisa, frente ao resultado, ele chega a quase 2/3 do resultado de um agricultor estar no evento plantio. Então, nós, com base nisso, nos dedicamos ao plantio. Ou seja, o nosso DNA é plantio. O nosso know-how é plantio. Então... E todos os detalhes que vem ali, quanto à eficiência, a qualidade. O Jumil pensou plantio. Nós nos confundimos com o plantio. Né? Nós temos dificuldades de abrir o portfólio. Né? Que incrível. Então... O nosso time de vendas, nossos técnicos, eles olham o detalhe do plantio. Né? Então, isso é muito importante. Caramba, que interessante isso, porque... E haja detalhe, porque o senhor falou, tem que ter rapidez, mas não basta ter rapidez se, enfim, profundidade, uma série de fatores, se a máquina trava, se não sai mais semente, enfim, se dá alguma falha. Eu fiquei, assim... Para mim ficou muito claro da importância desta cobertura pós-colheita de soja, e esta cobertura não está adequada. Tá? O plantio dessa cobertura. Não está. E assim, eu até peço desculpas de nós já não termos observado isso antes, de que poderíamos ajudar mais, né? E aí talvez tenha faltado
mais rodadas no campo, né? Mas Então, interessante, eu vim observando isso que o senhor colocou, das culturas aqui na região do Oeste Baiano, e de fato eu vi muito milheto, né? Às vezes alguma coisa de sorgo ali, e a braquiária em milheto consórcio. com braquiária é a melhor combinação, porque o milheto não faz raiz. Tá? Ele vai para cima, ele faz palha, mas ele não desce. E como tem um problema de compactação e tudo mais, você precisa da raiz. Então é uma combinação de raiz com palha. Aliás, eu não posso me esquecer o que está por trás de uma inovação e de um P&D, tá? Talvez se eu fosse simplificar bem, talvez seja a humildade, né? Existe uma frase forte de que se eu não conheço um assunto, evite falar, apenas escute, né? Mas se eu conheço muito, busque escutar dobrado. Então o nosso problema não é calar quando não sabe. Tá? Porque se eu não sei e converso, isso talvez seja uma imbecilidade, né? É uma ignorância. E aí você é melhor deixar essas pessoas de lado. Mas o problema é quando você sabe, você deixa de escutar e passa apenas querer ensinar ou afirmar. Então, essa frase para mim é muito forte. Se você não conhece, escute. Mas quando você conhece muito, escute dobrado, tá? Eu procuro me disciplinar nisso, porque às vezes eu quero pular na frente, ensinar um agricultor a plantar, dada a minha experiência, ao meu time, né? Aliás, eu tenho a Jumil, não é Moraes, a Jumil não é os 4 irmãos, não é o meu pai, o Rubinho, fez muito da história, ele abriu esse Oeste Baiano, o meu pai, Rubinho de Moraes, junto com a plantadora Guerra, família Guerra daqui, ajudou a desenvolvê-lo, Ivanor Guerra, ele abriu isso. Depois eu e a minha irmã somos Moraes, mas todo o nosso time tem o sobrenome da Jumil. Tá? Então eu posso te afirmar assim que todos os nossos colaboradores têm o mesmo sobrenome. Né? Então todos eles carregam da Jumil. São quantas pessoas hoje que estão nesse aqui? Esse é também um ponto que muito incomoda, porque o mundo cria crises, mas o Brasil tem a capacidade de criar crises, de inovar em crises, ou de repetir crises conhecidas, talvez seja mais isso, desnecessárias, né? E isso muitas vezes te faz perder o patrimônio humano que você tem que ajustar a empresa. Né? Sim. E esses números não estão no balanço. Né? As demonstrações financeiras não está representada com clareza a importância do patrimônio humano. Então nós temos que buscar cuidar mais do principal ativo do nosso negócio. Que, onde está a sustentabilidade? Está no patrimônio humano. Então, a Jumil teve momentos que nós tivemos 2.500 colaboradores, tá? E hoje fica por volta de 700 a 1.000. Entendi. É lógico que você evolui na forma de produzir em produtividade, mas o que nós gostamos é de capacitar pessoas, treinar pessoas e que essas pessoas estejam trabalhando junto aos nossos clientes no campo, porque são pessoas capacitadas e diferenciadas. Fabrício, eu queria entender um pouco melhor. Você falou de uma plantadeira que chamava Guerra. Me explica melhor essa história. Ela foi desenvolvida em parceria com um produtor da região, pelo seu pai. Em que ano que se passou? Que década, mais ou menos? E como que foi o contexto disso? Eu posso, às vezes, errar Tranquilo. Com relação aos anos, né? Mas o meu pai, o Rubinho, junto com o grupo da Europel, especialmente um dos sócios, um técnico chamado César, né? Ele muito próximo ao Ivanor Guerra, a família Guerra, e tinha uma enorme dificuldade de plantar nesta areia, precisava fazer palha, isso, aquilo, e não conseguia cortar, porque o plantio era só convencional. Sim. O plantio era convencional, e o plantio convencional aqui... Não era o plantio direto. Um ano colhia, 3 não.
O ano, Nossa, você de vez em quando colhia, a maioria. É mesmo? Exatamente. Caramba, e hoje é a mesma região que está batendo recorde de produtividade no Brasil. Mas não colhia, ninguém queria isso aqui não. Porque você tinha um enorme desafio. Como é que você planta a 50 graus Celsius de temperatura? Se você não fazer cobertura, raiz, e medir a temperatura, aquilo ultrapassa 50 graus Celsius. Então, que germinação que vai acontecer? Suporta aquilo mesmo. Que suporta isso, né? Está plantando areia, né? É terra mista, areia grossa com areia fina, né? E então, a grande revolução disso foi introduzir os manejos para fazer essas coberturas de raiz. E aí, quanto maior tinha o desafio, tá? Maior se buscou resolvê-lo com pessoas que viviam isso. E aí essas famílias se prontificaram, não só eles, mas outras tantas aqui. Nós trabalhamos para ajustar a capacidade de corte, porque eles colocaram palhada e as máquinas não cortavam, né? Não davam conta de... Passeava em cima. Meu Deus. É isso. Então, resolveu um problema, criou outro. E tinha uma profundidade X que ela tinha que atingir ali. Exatamente. Vamos dizer que isso estaria nos anos 90. Então, o problema não era o plantar, vamos dizer, na areia. Era que, na medida que se mudou a cultura para fazer uma palhada, a cobertura e fazer o plantio direto, a máquina não conseguia perfurar e precisava desenvolver isso. Exatamente. E aí houve esse trabalho entendendo essa dor da região. Exatamente. É que se foi a região tem altitude, a região tem temperatura, a região tem água, né? Tem várias vantagens, mas ela tem uma coisa que vale mais do que tudo isso. Tá? Quem veio para cá. Tá? As pessoas que vieram para cá, eles não vieram para explorar a região, eles vieram para colonizar a região. Então veio a família, os filhos nasceram aqui, as escolas aconteceram aqui, e isso fez com que a região se desenvolvesse de forma diferente, né? São pessoas, de fato, empreendedoras, e nós temos que tirar o chapéu para isso. Aliás, se no Brasil eu não conheço ninguém ou mais empreendedor do que o agricultor. Principalmente esses que têm a sua forma de olhar uma região colonizando. Colonizando significa eu mudo de onde eu estou, não olho para trás, né? E só olho para frente. E a minha família inteira vai para onde eu vou, né? Nossa. Isso é extraordinariamente positivo. Este é o valor dessa região. Você falou algo que me fez lembrar. Eu estava conversando com o Mota, que ele foi diretor do Grupo Franciose, e ele trouxe uma perspectiva parecida com isso. Ele falou assim: Leandro, se eu te der hoje 10 mil hectares lá em Roraima, num local que tem 150 quilômetros sem energia, sem infraestrutura, sem nada, sem dinheiro, você toparia aí para poder torná-la produtiva? É isso que esse pessoal fez, né? Condições absolutamente adversas. Eu falando que a cada 4 safras uma dava. Então, assim, de fato, e é uma visão interessante. O pessoal não veio aqui para extrair, veio para colonizar e fazer dar certo, né? Exatamente. Incrível. E me fala um pouco mais, ali da Jumil, teve um ponto que a gente estava conversando um pouco antes do podcast, eu tinha comentado, sobre essa trajetória da Jumil ali no desenvolvimento da AgriShow em Ribeirão Preto, porque a Jumil estava, né, a fábrica fica próxima, né, Batatais ali próximo de Ribeirão Preto. Como que foi que começou a feira? Como que foi isso daí? Bom, essa história, eu logo recém-formado, eu ainda era solteiro, né? Eu assumi a presidência da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas. E estavam lá na minha posse o Roberto Rodrigues, Takashi Nishimura, da Jato, Walter Baldan, Gilson, da Stara. Tinha um grupo de pessoas, meu pai, o Rubinho, muito jovem naquele momento, mas com um time muito forte, né? E através da ABIMAC, nós decidimos por iniciar uma feira agrícola. Escolhemos Ribeirão, na fazenda, junto com o time do IAC. Tá? Foram 4 empresas, Jumil, Jato, Baldan, Marquesan. Junto, não tinha um trator, não tinha nada. Nós juntamos junto com o time da fazenda, plantamos para fazer uma feira. Logo veio a Valtra, não era Valmet, na época, e montamos essa feira
coincidiu, infelizmente, com o falecimento do Senna. É em 94. Aí você marca as datas, né? E naqueles momentos, basicamente não tinha crédito rural. Não tinha Moderfrota. Moderfrota é do ano 2000, não. E nós fomos atrás de buscar recursos e tudo mais, né? Então, trouxemos o Banco do Brasil. Na época, Ricardo Conceição, o diretor de crédito rural. E fomos ao Bradesco, né? A doutor Lázaro de Melo Brandão, até eu, porque muito jovem, né? Junto com o time, e falaram assim, ô Fabrício, eu sei que vai falar com o doutor Lázaro para pedir o dinheiro para financiar, né, as máquinas. Você não pede muito, não, porque hoje eles financiam muito pouco, você não pede muito, não, porque se ele falar não, nós estamos perdidos, né? Qualquer coisa que vier é importante, não temos, né? E aí, vamos pedir 20 milhões de reais, mas é muito, né? É muito, é melhor pedir 10. E foi na conversa, tudo mais, né? Aí chutaram a minha canela, fizemos um almoço com ele, tá lá em Osasco, na Cidade de Deus, e falou, você, Fabrício, pede, né? Falei, eu aprendi uma coisa, se eu acredito num negócio e a coisa é importante, não sonha pequeno não, né? Sim. Porque sonhar pequeno, eu não sei se eu vou conseguir levantar cedo com a energia do sonho pequeno, né? Eu prefiro levantar cedo com a energia do sonho grande e aí ir consumindo uma parte dele com as dificuldades e os desafios. Então, sonho é grande. E aí eu falei, acho que eu vou pedir, pensei comigo, vou pedir 50 milhões. Né? Bom, falei, quer saber de uma coisa? Doutor Lázaro, a agricultura, tudo mais, o Brasil, né, contou tanto toda a história, fez aquela situação, 100 milhões de reais. Se eu podia... 100 milhões. Reais. Nós estávamos indo brigando para 10, né? Para 10. Máximo 20, né? Vamos buscar 100 milhões. O Bradesco, no primeiro ano, operou mais de 150 milhões. 150, da primeira feira. Na primeira feira, né? Primeira participação. E dali para cá, sempre teve junto conosco o Banco do Brasil, o Bradesco. Apoiando. E essa curva aí ajudou juntos a construir o Moderfrota, lá na linha do BNDES, que o BNDES nunca operava pessoa física. Né? Ele sempre operava com jurídica. O setor rural não tinha pessoa jurídica. Não existia, né? Por maior que pudesse ser, não existia. E aí tinha que desenhar o modelo da pessoa física. Né? E esse desenho aconteceu e o BNDES passou a interferir. Então, histórias importantes, né? Sobre isso. Com certeza. Fabrício, o que o senhor vê hoje do momento atual que a agricultura brasileira está vivenciando, que o setor de máquinas agrícolas está vivenciando, uma perspectiva econômica? O que o senhor vê de presente e futuro? Qual que é a sua visão? Porque, assim, o cenário é desafiador que a gente vem passando e há muitas incertezas quanto ao futuro próximo, né? Mas a gente tem médio e longo prazo pela frente. O que o senhor poderia nos... É natural na sua pergunta que a minha resposta esteja enviesada à política em cima de um horizonte de 4 anos de reeleição, e nós estamos no ano de reeleição. É natural isso. Mas eu não vou responder desta forma, tá? Eu vejo que o Brasil é tão importante, é tão valioso, que não merece nós ficarmos discutindo políticas ou planos estratégicos de 4 anos. Nós temos que ter projetos estratégicos para o Brasil, para o Brasil. Seja quem for que vier assumir a bandeira de ser líderes políticos, deveriam seguir a mesma bandeira estratégica. Então, eu vejo assim, as circunstâncias que o setor está passando hoje, se o agricultor está em dificuldade de renda, não tenha dúvida que isso reflete na cadeia inteira e reflete nas nossas empresas, não tenha dúvida. Então, assim, me permite, eu queria me aprofundar um pouco mais sobre isso, tá? Porque o Brasil, nós precisamos redesenhar o Brasil com projetos estratégicos de longo prazo. Projetos que tenham pilares, dentre eles, sem dúvida, econômico-financeiro. Tem a sustentabilidade ambiental, um pilar, tem saúde, tem educação, mas o lado econômico-financeiro, ele só acontece no econômico-financeiro
pelo empreendedorismo, pelo lado da produtividade, da competitividade. E não há dúvida que dentre esses setores, o número 1 que encabeça é o agronegócio. E agora nós estamos tratando que o agronegócio está com dificuldades. Tá? Agora, essa dificuldade acontece por quê? Tá? Ela acontece por quê? Eu daria um passo atrás. Então, eu olho o seguinte, o nosso negócio ele é cíclico. Tá? Ele é cíclico. Os investimentos em produtividade, em competitividade, deveriam acontecer sempre, independentemente do ciclo. E o que nos faz distorcer? O que distorce os investimentos, o Brasil investe pouco, tá? O Brasil devia investir o dobro do que investe. O Brasil investe 15% a 18% do PIB. Nós temos que investir 30%, 35% do PIB. Investir em que exatamente? Investimentos, principalmente em produtividade, em competitividade. Porque investimento em sobrevivência não é investimento. Então seria infraestrutura, logística? Investimentos que seja na propriedade, que leve à produtividade e à competitividade, seja no governo, em infraestruturas que leve a isso, a cadeia como um todo. Então, o que impede os investimentos no Brasil andar? As taxas de juros, elas não permitem um ROI, um payback, ou seja, um retorno de investimentos adequado para uma taxa de 20%. Não tem como. Tá. E a taxa é 20 por quê? Ou a Selic é 15 por quê? Em virtude da inflação, eu até, desculpa, eu não sei o porquê que a comunicação das pessoas não é falta de conhecimento. Eu acho que a comunicação, principalmente daqueles que têm o poder e a autoridade de se comunicar, muitas vezes ela não é levada claramente o motivo. Então, a Selic é alta em virtude da inflação. Primeiro ponto, ninguém de nós aqui quer inflação. Ninguém quer subir preço, ao contrário, nós trabalhamos para baixar preço, né? Eu invisto na fábrica, em tecnologia, o agricultor investe para ser mais produtivo e permitir ofertar mais. Então, todos nós, empreendedores, investimos não para subir preço. Nós investimos para baixar preço. Algo melhor e mais barato. Algo melhor e mais barato, para ter mais demanda. Tá? Então, é um equívoco, é um erro dizer que nós, empresários, empreendedores, somos responsáveis pela inflação. Não. Aliás, ao contrário. Se diminuirmos o investimento, a nossa capacidade produtiva fica limitada. Qualquer melhora de demanda gera inflação. Sim. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, a inflação está por volta de 4. Por que a Selic está em 15? Porque a diferença de 4 para 10, para 15, que é 10 e pouco, está no risco do Brasil, está no déficit fiscal do Brasil, que eu tenho uma visão, é muito difícil porque eu não gosto muito da ideologia. Nós precisamos cuidar das pessoas com fragilidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso fortalecê-las e não acomodá-las. Então, é importante trazê-las para o mercado de trabalho, trazê-los para o desenvolvimento e tudo mais. Mas voltando, a taxa de juros está em cima do déficit. E este déficit está por quê? Porque se gasta muito. Tá? Então, o que seria mais importante? Eu investir em infraestrutura numa região. Por trás de cada produtor rural existe uma história. Existe uma família, um patrimônio e anos de trabalho construídos no campo. E foi para defender isso que nasceu o Grupo Oliveto. O Grupo Oliveto nasceu como uma das primeiras empresas do Brasil especializada na elaboração de laudos e perícias em defesa do produtor rural. Contamos com profissionais capacitados, contando com engenheiros agrônomos, técnicos agropecuários, economistas e até mesmo produtores rurais, profissionais que entendem do agro brasileiro. Mas o nosso verdadeiro escritório é aqui, no campo. É onde tudo acontece. É vivendo a realidade do produtor rural que conseguimos entregar um trabalho técnico sério e verdadeiro. O nosso diferencial é o conhecimento de campo,
Nós não enxergamos apenas números, nós entendemos a produção, o clima, os riscos e as dificuldades enfrentadas por quem produz. Para nós, defender o produtor rural não tem limite de distância. Onde houver um produtor precisando de suporte, nós estaremos presentes. Ao longo da nossa trajetória, ajudamos a proteger propriedades, patrimônios e histórias construídas no agro. Porque cada trabalho que realizamos carrega uma enorme responsabilidade e propósito, sempre colocando Deus acima de tudo. Grupo Oliveto, especialistas em laudos e perícias em defesa do produtor rural. Multiplicando N vezes a irrigação, as rodovias, as ferrovias, o que for, e gerando emprego, ou pôr o dinheiro em consumo. A palavra consumo consome e some. Investimentos, ele fica e reflete na produtividade. Então, nós precisamos reduzir significativamente as causas raízes, dar clareza às causas raízes que impactam o juro, porque são duas coisas que matam a renda das pessoas. A inflação, e nós não queremos inflação. E o outro lado é a taxa de juros, porque a taxa de juros elevada, as pessoas desorganizam, os investimentos desorganizam. Então, aqui a nossa demanda, ela está pegando, principalmente por 3 fatores. A renda caiu, mas não digo que a renda é um grande problema, porque se eu continuo investindo, eu posso Aumentar a renda. aumentar a renda. Mesmo nos preços, e ser mais competitivo e aumentar o share em relação a outros países que não têm a nossa competitividade. Então, a renda é um problema, mas eu consigo dominá-la. A taxa, o outro é o tempo médio de reposição de frota. Ah, sim. Então, eu deveria repor a minha máquinas, equipamentos, não por depreciação mecânica, que ela sucateou, e sim por nível tecnológico. Obsolência tecnológica. Exatamente. Então, eu deveria renová-la em até 5 anos, de 3 a 5 anos. Aí depende da intensividade, de quanto intenso eu utilizo a tecnologia. Porque se eu irrigo, eu uso mais vezes. Se eu tenho só um sequeiro uma vez por ano, eu uso menos vezes. Não é só questão temporal. Não é só questão temporal, e sim... É igual carro, revisão em 1 ano ou 10 mil. Eu ando mais ou menos de 5 a 7 mil quilômetros por mês, né? Caramba. Tem gente que talvez anda aí Carro por ano. de carro, né? Porque avião nem fala dessa forma. E tem gente que anda, o que eu ando por mês anda por ano, né? Então, é isso que eu estou dizendo, a reposição. Então, renda, reposição. Agora, o terceiro e o principal impactante dos investimentos é a taxa de juros. E essa taxa de juros desorganiza a cadeia. E aí, o importante, eu vou falar agora sobre paradigma e dilema, né? Paradigma, eu tenho um manejo, um modus operandi, eu tenho um processo, e quero usar uma inteligência artificial, eu quero usar uma agricultura de precisão mais ajustada, estou mudando meu modus operandi, estou mudando paradigmas de como eu costumo trabalhar. Dilema são escolhas difíceis, né? Então, é um exemplo de um dilema. Eu pago minha dívida, eu sou um agricultor, eu pago minha dívida, gerei caixa, gerei resultado. Eu pago minha dívida ou expando área. Nossa. É um dilema difícil, né? E aí eu posso dizer assim, cara, mas eu tive crédito, a minha oferta de crédito, para quem oferece crédito, como o mercado é competitivo, e quem oferece crédito, em geral, não é um empreendedor, tá? Sim. É um empreendedor que saberá escolher aonde aplicar o recurso. Sim. E ele tem crédito pelo realizado dele. Não é exatamente pelo que ele vai fazer. Pelo que ele vai fazer. Ele tem crédito pelo realizado dele. Então, dizer que as instituições financeiras erraram em ofertar muito crédito, eu não digo isso, não defendo isso, porque o crédito também é competitivo se uma instituição limita a outra oferta. Então, o que eu percebo é que, dado a um país que não cuida do déficit,
a um país que não tem estratégia de longo prazo, tá? O agricultor, eu, como empresa, como Jumil, sou obrigado a cuidar da minha estrutura de capital. Então, significa que eu devo sempre investir primeiro na produtividade e competitividade, ela manter a minha capacidade de sustentação no ciclo de baixa. Sim. Se esse investimento em competitividade e produtividade no ciclo de baixa mostrar uma capacidade de gerar caixa, aí eu faço a expansão, seja por arrendamento ou por aquisição. Porque se eu olhar pelo ciclo de alta, a minha geração de caixa e a estrutura de capital e investir em expansão diária, como é ciclo, e o Brasil tem uma capacidade, quando cai, como diz o nosso sempre ministro Roberto Rodrigues, né? As estrelas se alinham para o bem ou para o mal. Né? Sim. Então, quando cai, elas se alinham todas para o mal. A taxa de juros sobe, a inadimplência sobe, um monte de problema, o crédito corta, o imposto sobe, porque o governo também Nossa consegue arrecadar. E aí esse jogo, ele destrói a estrutura econômica financeira e coloca em dificuldades os nossos empreendedores, que nós deveríamos cuidar deles, né? Então, assim, é importante saber a responsabilidade dos governantes em mudar a forma de olhar, longo prazo, e respeitar o déficit, porque o déficit traz o juro para baixo, e respeita o empreendedorismo. Ou nós, empreendedores, temos que entender que isso não está tão fácil de organizar. E eu devo olhar a minha capacidade de investir em expansão, considerando um ciclo de baixa, nem a média, ou sim um ciclo de baixa de preço de soja, disso, daquilo, para projetar o cenário e tomar a decisão desses investimentos. Senão, nós corremos um grande risco de um país desta extensão, que tem mais de 5 milhões de proprietários, de propriedades rurais, nós seguimos concentrando em poucos com capacidade de produção. Tá? E isso, nenhum país se sustenta sem uma classe média forte. Né? Classe média em qualquer atividade, principalmente no nosso negócio, que é o agronegócio. Ou seja, o desenvolvimento socioeconômico, né? Ele tem que ser mais distribuído e menos concentrado, e para isso tem que ter condições favoráveis para... Nós temos que cuidar do juro, né? Que eu tenho uma frase que diz assim: tem a pessoa que sabe fazer muito bem conta e a pessoa que não sabe fazer conta. Qual a diferença entre eles? É o tempo, né? Porque o que faz conta, ele analisa o resultado antes de acontecer. O que não faz conta, ele espera acontecer. Então a diferença é o momento. Só que o risco aumenta demais. Aqueles que não fazem a conta, e isso acontece lá na frente. Tá? Então, nós estamos nesse momento de renegociação de dívidas junto ao Senado, ao Congresso. Tá? Isso, Fabrício, o que você pensa disso, né? Eu penso que o responsável por isso é que nós não estamos cuidando bem do Brasil estruturalmente. Tá? Se nós estivéssemos cuidando bem do Brasil, os juros não estariam como estão. As necessidades são outras, as estratégias seriam de longo prazo e as condições seriam bem mais favoráveis, não sendo necessário isso. Ao mesmo tempo, ao buscar resolver isso, nós estamos consumindo recursos que não temos, né? Isso também desorganiza. Então, assim, não me agrada a crítica de que os devedores estão errados. Eu entendo que o estrutural está potencializando a esse tipo de risco e limitando o empreendedorismo. Tá? Se tem alguém, eu acredito que de cada 100 pessoas que nascem, eu não sei se eu encontro 1, 2, 3 empreendedores, né, que vão ser empreendedores. Não sei. Tá? Ou seja, aqueles que forem, que você perceber que cuida deles. Né? Não estamos cuidando deles.
Você colocou um aspecto interessante, eu não tinha parado para pensar, porque assim, quem faz mover essa máquina tão difícil da economia, que são os empreendedores e que sobrevivem, porque abrir empresas são aqueles dados, né? Que mais da metade das empresas fecham depois de 2 anos. Nós estamos falando dos empreendedores que sobrevivem ao longo de décadas, né? Que são raros. O que você está colocando a gente tem que ajudá-los a sobreviverem, não sufocá-los, porque são poucos e precisamos deles. Exatamente. Tem que ajudá-los. A melhor forma de ajudar a Jumil é ajudar o cliente da Jumil. Esse é o... É um elo, ninguém está sozinho nessa corrente. E os recursos que, porventura, precisam e devem ser subsidiados, se os juros forem baixos, você não precisa de plano safra, nada. Sim, né? Os recursos são... Perfeitamente. Eles não são desses favores, né? Que até criam distorções. Os recursos subsidiados deviam ser concentrados para inovações, né? Porque, assim, por que está pegando um juro barato para inovar? É que, na verdade, para inovar, para acertar numa coisa, tem que queimar muito. Serra a maioria, né? Então, não é que o juro é baixo. Se você pegar tudo o que errou e pôr na conta, passa um juro alto. Então, assim, o único recurso que deveria ser essencialmente subsidiado e reduzido seriam os recursos para pesquisa, desenvolvimento e inovação. E o cuidado do déficit trazer aos juros razoáveis. O Brasil, eu falo que... Mas como é que você enxerga quem ganhar a eleição se vai dar conta de pagar a dívida do Brasil? Como é que você enxerga isso? Olha, fácil não é. É um desafio enorme. Mas poderá ser mais fácil do que você imagina. Mas que sentido? Que sentido? Olha, primeiro que eu entendo que o mundo está desorganizado. Se o mundo está desorganizado e o Brasil, como país, parece que está melhor que o mundo, se o Brasil fizer a sua lição de casa e colocar os projetos estratégicos, as principais bandeiras na altura do mastro certo, o dinheiro do mundo que não sabe produzir, que está preocupado, tá, virá para o Brasil. Sim. Aliás, um comentário, eu aprendi isso numa oportunidade muito jovem da época lá da BIMAC. Eu me aproximei do Delfim Neto na época e tive algumas aprendizagens com ele, né? Ele me colocou uma coisa que lá atrás a ficha não caiu, né? Porque a ficha, para cair, você tem que levar um monte de tombo antes, né? Você só percebe que a ficha cai, você tem que cair primeiro para a ficha cair para você. Ele disse o seguinte, uma pergunta simples, tá? Se o juro é tão alto, 20% ao ano, CDI de 15, 14,5 agora, mais os spreads aí, 17, 18, 20, é tão alto. E nós todos somos avalistas do governo. O maior devedor é o governo. O maior devedor é o governo. Sim. E nós somos avalistas dele. Para pagar com ele. Por que então que os bancos, todo o dinheiro arrecadado, não empresta para um só? Não é uma boa pergunta. Por que os bancos estão aqui tentando emprestar para os produtores? Emprestar para os produtores. Ao invés de emprestar tudo para o governo, e o governo está gastando dinheiro à toa. Por que está aqui? Vamos... Corta todo mundo, o banco pode enxugar talvez 2/3, 3/4 da sua estrutura fixa, demite todo mundo, capta o dinheiro de todo mundo e empresta só para um. Pro Estado. Pergunta? É uma perspectiva. Não é uma boa pergunta. Sabe qual é o problema? Um país, uma moeda sem lastro, ela vira pó. E o lastro de uma moeda é o que ela produz, é o que o país produz. Então, se o dinheiro não for para a produção, para a produtividade e competitividade, não se sustenta. O real vira pó. Tá? O dinheiro da Venezuela, eu acompanhei a Venezuela muito próximo.
quando Hugo Chávez estatizou a maioria das empresas privadas do país, sem nenhuma capacidade e competência de geri-las, o dinheiro virou pó. Os países que entram em guerra, que se destrói a capacidade produtiva, a sua moeda. Enfraquece. Então, assim, nós não podemos deixar que a nossa moeda vire pó. Portanto, essa gestão responsável do déficit, essas estratégias, e ampliar os investimentos, principalmente em competitividade e produtividade, é a única forma de fazer a nossa moeda se fortalecer. Fabrício, eu queria compartilhar uma reflexão que me veio aqui agora, diante do que o senhor colocou e que eu vi recentemente. Eu fui no evento da Febraban, em que eles chamaram um consultor e, junto com os diretores de agronegócio dos maiores bancos do Brasil, debatiam ali o que seria o futuro financiamento do agronegócio brasileiro. Ficou claro para todos que havia esvaziado aquele modelo das últimas décadas em que o governo federal vinha subsidiando parte dos juros e que, ano após ano, que ele vai desaparecer. Ok, ele desapareceu. A atividade ela precisa de juros mais baratos. Ela não se sustenta, notadamente com o investimento. A perspectiva do payback, do retorno do investimento, não se sustenta no longo prazo sem os juros baratos. E como que vai se resolver? Do que o senhor colocou aqui, é super claro, assim, é muito simples. Taxa de juros. A taxa de juros, a Selic, ela tem que reduzir. Ok, o que ela tem que reduzir, todo mundo já sabe o que o governo precisa fazer. Gastar menos do que ele arrecada, gastar de forma mais adequada. Eu até, desculpa de interromper, mas essa frase também é do Delfim Neto, tá? Eu não tenho nenhum problema de pegar fatias do bolo. O bolo é o nosso PIB, a nossa produção, que sustenta a nossa moeda. Não tem problema nenhum de pegar essa fatia do bolo e distribuir para as pessoas mais carentes, necessárias, para ajudá-los a ampliar a base de oportunidade. Tá? Desde que tenha bolo. Atenção. Cuidado, se você distribui fatia sem bolo, você está distribuindo dívida. E essa dívida vai para juro, vai para o déficit, vai para juro. E esse juro mata principalmente aquele que você quer proteger. Tá? Então, é um erro de organização da racionalidade ou é intencional pelo momento eleitoral. Tá? Que, ou seja, são estratégias de 4 anos. É um erro ou é uma intenção distorcida da questão de se cativar a pobreza. Com relação ao plano safra, ao que você falou, ao modelo, que assim, é muito simples. O Brasil tem um caixa. Se eu vou subsidiar alguém, alguém vai estar pagando por isso. É muito simples. Tá? Como eu disse, eu subsidiaria a inovação. Mas como é que fica o juro pro resto? Cuida do déficit. Organiza a casa que o juro baixa. E eu não perderia essa oportunidade que o Brasil tem de dar um recado claro à gestão do déficit. Tá? Talvez seja muito simples organizar o déficit. O Fernando Henrique tentou isso lá atrás, em colocar os parâmetros de limitação da gestão do déficit. Criaram agora um arcabouço, que é uma forma de flexibilizar. Mas isso está no executivo. Eu vejo que a responsabilidade fiscal deve estar no executivo, no legislativo, no judiciário e em toda a nossa população. Se isso estiver, resolvemos o problema. Não é a inflação o problema. O problema da inflação, gente, eu volto a dizer, o problema da inflação está em um país que emite moeda. A origem da inflação, ela vem por emissão de moeda sem lastro ou por juros desorganizados em cima de déficits de gastar mal, também sem lastro. Então, aí está o problema disso tudo. E esta é a origem que precisa ser resolvida. Olha, eu vou voltar a colocar a Venezuela. A Venezuela perdeu o lastro. E emitiu moeda. A inflação estourou. E ninguém mais quis produzir. Rapidamente, se eles organizarem a base petroleira da Venezuela
e voltarem a respeitar os empreendedores e investimentos, você pode ter certeza É uma questão de tempo. que a Venezuela será um dos grandes países do mundo em curto prazo. Então, o Brasil não pode perder essa oportunidade do mundo desorganizado. O Brasil tem energia, tem gente, tem o que o Brasil tem, o que os outros não têm. Nós não podemos perder essa oportunidade de pôr a bandeira no lugar certo, que virá muito dinheiro para cá. E rapidamente nós podemos organizar a casa. Pessoal, simplificando muito claramente tudo que o Fabrício colocou. O governo arrecada 4 de imposto, ele gasta 5. Se ele passar a gastar 4, já é um primeiro passo importantíssimo para que vá destravando e se resolvendo a grande maioria dos problemas que a gente tem. Na teoria é muito simples, a questão é a vontade realmente a política de quem está à frente do executivo, né? Vamos dizer, olhar o país e não a eleição. O que o senhor colocou aqui, o senhor já ouviu falar do 5º movimento do Aldo Rebelo? Do livro dele? Dessa bandeira que ele defende? Porque é literalmente um movimento, não é uma ideia. Eu admiro. Eu acho que ele é ministro, professor Aldo Rebelo, né? Ele é um professor, alguém que, pela experiência, ele é extremamente inovador. Sim. Ele é um cara que a idade o transforma numa curva inovadora importante. Eu tiro o chapéu para pessoas como... Um nacionalista, né? Exatamente. Ele não é um ideológico, ele é um nacionalista. Ele vai pelo lado das bandeiras, dos pilares básicos de tomar decisões estratégicas. Tá? Então, admiro muito esse tipo de pessoas. O Brasil está cheio de pessoas. Aliás, o brasileiro é muito bom. O brasileiro é muito competente. E o brasileiro, nós somos como agir politicamente, né? Sim. Porque nós temos processo seletivo para tudo, né? Nós temos processo seletivo para as grandes funções e atribuições. Eu não sei bem qual é o processo seletivo para ser candidato. Eu estou confuso. Sabe? Fabrício, tem 2 questões que eu queria trabalhar. Até uma delas, qualquer coisa a gente pode pôr até no início, que é aquela história que o senhor comentou comigo, a gente conversando antes do podcast, aquela história da usina do senhor Olacir, que veio da Alemanha e que houve aquele trabalho. Se eu puder comentar ela conosco. Bom, essa é uma história no sentido de que ela está sustentada de que o dinheiro não vem na frente do serviço, né? O Olacir de Moraes, a quem nós temos muito respeito e admiração pelo nome dele, ele fazia papel de governo, ele investia em infraestruturas pelo lado privado. Tá? Talvez ele deveria ser um dos governantes naquela oportunidade. Ele tinha uma capacidade de olhar esse desenvolvimento, mas jamais um empresário, por maior que seja, teria condições de cuidar de toda a infraestrutura do Brasil. Talvez tomou coragem demais. Mas vamos lá. Olacir, Itamaraty, Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, montou usinas hidrelétricas, tá, e com equipamentos, tecnologias alemãs da Siemens, montaram essas usinas todas, investimentos, salvo engano, podia aproximar $50 milhões. Nossa, nós estamos falando de anos 90, né, 80 para 90, por aí. E nesse momento não conseguia pôr a usina para funcionar. E ouviu falar do tio Justino, do tio Erval, né? Mandou buscá-lo, Batatais, onde é a empresa, pista de terra, pista arenosa de terra, o avião não descia, precisava pegar em Ribeirão Preto, levou os dois para lá. Eu vou buscar encurtar, mas tudo em alemão, todo o fluxograma em alemão, e em menos de 2 dias eles leram todos os fluxos alemães, olharam o sistema, identificaram, diagnosticaram o problema e sabiam o que fazer. Mas tinha um problema maior, né? Como é que o alemão ia deixar 2 analfabetos de 4ª série, né? Colocar a mão, né? Colocar a mão no investimento que podia atingir $50 milhões. E o Olacir ficou num dilema, né? De autorizar eles mexerem ou perder a garantia. Ele teria que abrir mão da garantia.
Eles ficaram mais uma semana lá, trouxeram mais engenheiros técnicos, não resolveram, até que o Solacir chamou de lado e fora. Vocês sabem o problema? Sabendo. Vocês dão conta? Dão. Vocês me dão garantia? Olha, Solacir, nós não temos nem R$1.000 no bolso, né? 50 milhões de Como é dólares. que nós vamos dar garantia? Porque assim, a cabeça deles, gente, não é a conversa de hoje, né? Dar garantia é honrar que é a coisa certa, né? Aí, olha, não tem condição. Bom, não deu conta, o Solacir assinou o termo abrindo mão da garantia, autorizou eles mexer. Mexeu, 2 dias e pouco, mandou ligar o sistema, funcionou. Caramba. Tudo funcionou, e aí o Solacir chamou os dois e falou: ó, eu costumo combinar o serviço antes de mandar fazer. Vocês sabem do meu prejuízo, o tempo. Vocês dois põem o preço que eu pago. Você resolve esses dois. O preço que foi eu pago. Os dois saíram para conversar, voltaram e falaram: só assim nós já resolvemos o preço. Quanto é? Nós não vamos cobrar nada do senhor, não. Meu Deus. Mas não admito isso. Mas por quê? Não, o senhor deu um crédito para nós. Ao abrir mão do termo de garantia, o senhor deu um crédito para nós que pode chegar a 50 milhões de dólares. Como é que nós vamos pôr preço neste crédito? Então, o senhor conta para os outros. Se puder, vai investir em plantadeira, compra a plantadeira nossa. Mas não vamos cobrar nada do senhor, não. Então, assim, não põe o dinheiro na frente do serviço. Caramba. Que história incrível, assim. São histórias cada vez mais raras no mundo que a gente está vivenciando hoje. E tem um aspecto muito importante dessa história que é a genialidade deles. Não só a genialidade, mas a capacidade de resolução de questões complexas envolvendo o maquinário. Fabrício, eu queria entender... Eu queria que o senhor falasse um pouco mais. Como é que foi a jornada? O seu pai é vivo ainda? É falecido? Como que é? Meu pai faleceu em setembro de 21. Como que foi essa jornada sua ao lado dele na empresa? Porque o senhor colocou que entrou muito novo lá. 20 e poucos anos, o senhor já estava ativo na empresa. Então, eu imagino que o senhor conviveu com ele aí uns 30 anos, mais ou menos, pelo menos, mais de 30 anos. Como que foi essa jornada de aprendizado? Porque a gente tem um processo de sucessão, principalmente no agro, às vezes tem muito desafio, que eles falam que na pecuária a sucessão acontece geralmente aos 70 anos, porque tem aquele pai que às vezes é aquele patriarca que é difícil de dar autonomia, de transmitir isso. Como foi essa jornada com seu pai? Olha, nós tivemos uma oportunidade gratificante, agradecemos por isso, de sempre ter bons amigos, né? Sempre ter bons amigos. Mas, em 1936, 4 irmãos, depois da segunda geração eram vários sócios. Isso teve uma dificuldade, sim, nessa governança. E eu decidi não seguir na Jumel. Tá? Eu fui para São Paulo, me formei em administração na Fundação Getúlio Vargas, fiz pós-graduação, especialização em finanças, mas todo o meu propósito era não ir para a Jumel, era seguir minha vida. E naquela oportunidade, no pico, no momento da Collor de Mello, congelou o dinheiro. 91. Nós já não tínhamos dinheiro, né? Eu já tinha dinheiro, tinha dívida, e o dinheiro que tinha não ia pagar nem o salário, nem a dívida, né? E aí meu pai falou assim: ó, já que você tá aprendendo alguma coisa que eu não sei, vem cá ajudar, né? Então eu fui para lá. Minha irmã já estava antes. Que foi? Seu pai teve alguma formação de superior, faculdade? Meu pai formou em Direito. Ah, sim. Formou em Direito. Mas o meu pai, talvez a formação dele sempre foi vendedor. Meu pai era um apaixonado, sempre foi isso, um apaixonado por pessoas, pelo campo, por vender, né? A arte de comunicar, a arte de vender. Bom, então eu fui na empresa no pico da crise. E ao longo desse tempo de relacionamento, desde lá da BIMAC, onde eu fui presidente, eu tive a oportunidade de aproximar de amigos, como o Shiro Nishimura da Jato, né? Nós temos diferenças de idades,
Um é descendente de português, que sou eu, ele de japonês, e nos sentimos numa intimidade de irmãos, né? Isso nos ajudou a aprender ou tentar aprender sobre governança e buscar evoluir. Não é simples, não é fácil, né? Mas tem certas coisas na vida que a gente tem que sempre entender. Nós não somos eternos. E se nós não prepararmos no melhor momento a sucessão, as dificuldades só crescerão. Então, esse lado, eu até vejo que cada vez pode surgir mais empresas, mais concorrentes, né? Mas se cada empresa for querer resolver os seus problemas ampliando o portfólio e perdendo o DNA, o agricultor não vai gostar de perder essa especialidade, o nosso cliente, Sim. o agropecuarista, e aquilo que é um propósito. De resolver problemas, nós podemos aumentar problemas. Talvez nós tenhamos que passar por uma nova visão estratégica no setor e uma visão estratégica de consolidação, né? De buscar cada um no seu expertise, Perfeito. no seu DNA, né? Sim. Trabalhar em conjunto em prol do agricultor e não querer resolver os seus problemas em detrimento do agricultor, né? Então, isso vai criar uma nova fase de governança, né? Porque aí exige uma governança profissionalizada e tudo mais. Aliás, essa palavra profissionalização só me pegou, tá? Que eu me acostumei a ouvir de que ser profissional é não ser familiar. Sempre acostumei, e aquilo sempre me incomodou, e busquei me dedicar, esforçar, melhorar meu currículo técnico para provar-se que sou profissional. Aí eu percebi que ao dormir, né, que a minha cabeça estaria preocupada com sentimentos não profissionais. Então, cuidado com a palavra profissional, porque ela não está apenas na sua atitude, mas também pode estar comprometendo a sua paz, né? Que é a cabeça no travesseiro. Então, às vezes, para sermos profissionais, exige ser um pouco mais independente e deixar a governança carregar e proteger os valores da empresa, como nunca põe o dinheiro na frente do serviço, respeite e tudo mais, escute, seja humilde nas pessoas, cuidar desses valores e princípios, que é um grande patrimônio, cuidar de pessoas, cuidar do patrimônio humano e deixar o executivo para a circunstância do momento. Até porque cada circunstância vai exigir profissionais distintos, desafios distintos e provocar mais pessoas, né, sobre isso. Não tem local mais simples para você perceber que o quanto é importante fazer o plano sucessório. É só você ir ao cemitério, né? Porque se você for ao cemitério, até está acabando, porque começa a cremar, mas você vai perceber que lá tem idades diferentes, né? Não estão apenas... Então, não significa que eu vou estar lá a partir de 100 anos, né?
eu possa estar lá a partir de agora, ou qualquer um dos meus pode estar lá antes de mim. E, portanto, se eu não preparar adequadamente e ignorar que isso pode acontecer de forma aleatória, eu vou colocar o nosso negócio em risco. Né? Sim, coisas que demoraram anos e anos para construir, já que empreender é uma coisa rara, você não pode menosprezar este valor em detrimento. E até para dizer para você, repetindo, se você não conhece, escute. Se você conhece muito, escute dobrado. Quem falou isso para mim, que escute dobrado, foi meu próprio filho, né? Falou, pai, você está afirmando muito, querendo ensinar muito, e está deixando de escutar. Então, se você sabe mais que eu vou escutar. Mas você devia escutar dobrado. Nossa, essa aí tem que carregar para a vida, porque faz absolutamente todo sentido. O senhor colocou um ponto aqui sobre sucessão, que ele é incomum, que eu não tinha ouvido ainda nesses assuntos de sucessão. Porque quando fala de sucessão, fala, não, porque um dia todo mundo vai morrer, então tem que preparar. Mas, quando se fala de planejar a sucessão, parte de uma premissa que todo mundo vai viver 100 anos e que você vai ter um longo tempo para fazer as etapas. E não necessariamente, o senhor trouxe uma reflexão muito interessante. Você tem que ter uma preparação numa perspectiva diferente. Ok, se eu tiver um plano A que eu posso viver 100 anos, mas e se eu viver 50, 40, como é que vai ser? Vai falhar? Eu tenho que ter uma visão para essa perspectiva, que é uma possibilidade plena, né? Senhor Fabrício, para a gente poder concluir nosso bate-papo aqui, todas essas reflexões maravilhosas sobre a empresa, o momento atual, o futuro, eu gostaria de ouvir do senhor de toda essa jornada sua, de estudo, de experiência de vida. Como é que o senhor define o produtor rural brasileiro? Bom, talvez parte da sua pergunta eu já tenha respondido, mas eu defino o agricultor brasileiro um empreendedor. Se eu tiver que escolher uma palavra, é o nosso maior empreendedor. O maior empreendedor do Brasil é o nosso agricultor. Não empreendedor comum. Ele é um empreendedor que talvez ele nasceu subindo num navio na época da guerra, largando seus familiares, largando o que tinha, montando no navio, sem saber para onde ir. E ali já houve para mim um processo seletivo de um DNA de empreendedorismo. Foi quem subiu no navio, né? Quem teve coragem de deixar tudo para trás. E ao chegar aqui, podemos afirmar que a maioria não tinha bens, né? Sim. A maioria deles que se fizeram vieram em busca de trabalho, em cima de valores, com humildade. Eu tenho certeza que muitos que deixaram lá tinham uma certa posição junto à sociedade e vieram para cá com uma posição para colher café. Sim. E mesmo assim souberam cuidar e respeitar e valorizar esse trabalho como uma forma de entrar, de uma oportunidade e se desenvolver. Então, eu entendo, assim, eu tenho uma enorme admiração por este agricultor. Né? Então, por isso eu tomaria muito cuidado de desqualificá-lo por motivos diversos, aonde eu mesmo não observei como Jumil uma necessidade que ainda precisa ser resolvida, como os nossos líderes que detêm o poder não está olhando esse lado estrutural do país, de cuidar do país a longo prazo e vários outros aspectos. Né? Assim, eu jamais... Tudo tem exceção. Tudo tem exceção. Mas o cara que tem uma propriedade, que vive lá, cuida lá, e vive educando os filhos, ele pode errar, e vai errar, né? Mas jamais eu posso desqualificá-lo em valores. Em princípio, eu jamais. Nossa, isso é muito forte. Jamais. Tem que se respeitar a história, o DNA do produtor rural brasileiro. Isso é muito forte.
Exatamente. Ele põe, como diz assim, onde que está o imposto de renda? Como é que está a declaração de imposto de renda dele? Aí nunca mudou de lá. Ele está sempre lá. Às vezes a declaração está positiva ou negativa, ele nunca mudou de lá, né? E às vezes você tem outros negócios, outras coisas, que você não sabe qual é o endereço dele. Ele não tem endereço, ele não tem ponto fixo, você não sabe quem é. Não tem origem. Eu tenho certeza, eu conheci você através do meu filho e de outros que falaram bem e dos podcasts que eu assisti, mas de qualquer forma, você está aqui também por uma relação de valores e propósito do seu negócio, mas principalmente da sua família, né? Sim. Do seu pai e tudo mais. Você tem uma obrigação por trás disso que ela é muito mais valiosa do que qualquer resultado financeiro, que você tem que cuidar e cuidar bem. É um legado. Parabéns. Caramba. Senhor Fabrício, assim, o podcast ele é tão importante que ele vai muito além de uma conversa ou como uma entrevista. Há uma transmissão de muitos valores, de conceitos, de valores. E eu digo, é algo às vezes até quase espiritual, assim, uma transmissão de uma energia muito forte. Não sempre, mas com algumas pessoas, como eu tive hoje com o senhor, eu tive ontem com o senhor Assis, da GTS também. E eu vejo, assim, eu me pego refletindo quando um produtor rural que está numa situação muito difícil, que me procura, e ele está endividado e com risco, por exemplo, de um patrimônio ali que veio da família, ou que ele conquistou, e aquele patrimônio vale 50 milhões. O valor do honorário que ele vai me pagar é muito inferior, mas o senhor colocou uma perspectiva que ele está me dando um crédito de 50 milhões porque é aquilo que está em risco. É todo o patrimônio dele. Então ele está me dando um crédito para proteger tudo aquilo dali dele. Se eu falhar com ele está perdendo. Ele não está perdendo aquele valor que ele está me pagando. Ele está perdendo todo aquele patrimônio que ele confiou em mim para defender. E a gente sempre olha muito ali pro produtor rural e, de fato, às vezes a gente julga muito. É fácil a gente julgar de fora, de cometer equívocos, às vezes está passando por um momento de dificuldade, mas porque falhou. Mas a gente tem que respeitar mais o produtor rural, não apenas pelo que é hoje, pelo que ele faz hoje, mas pela história. O senhor colocou um aspecto muito forte. Quando a gente olha, principalmente aqui para o Matopiba, região centro-oeste, você olha todos os produtores rurais sem nenhum demérito com as pessoas que são da região. Mas quando você vai ver, são todas pessoas que vieram de um fluxo migratório. São todas pessoas que vieram de um fluxo migratório, inicialmente para a região sul-sudeste, que depois subiram para cá. Mas são pessoas que lá atrás, num primeiro momento, é o que o senhor colocou, tiveram que subir num navio, tiveram que deixar famílias para trás, tiveram que deixar uma cultura, uma segurança, uma zona de conforto, e ali elas já foram pré-selecionadas, os mais corajosos para poderem vir. E desses que chegaram, aqueles que tiveram coragem de se predispor num primeiro momento a não viverem como milionários, a buscarem uma vida de bonança, mas que lutaram para sobreviver e que encontraram, através da produção rural, visualizaram ali uma ferramenta, um caminho, que através dela elas poderiam sobreviver, elas poderiam tirar a fonte de renda da subsistência da própria família e ali prosperar. E são essas pessoas que movimentam o agronegócio hoje. Nossa, eu vou falar muito mais disso daqui para frente, assim, foi muito bom. Me permite complementar um ponto que sempre me chama a atenção, tá? Ontem mesmo, como eu disse, rodei aqui o Anel da Soja, 300 quilômetros, visitei fazendas, né? Aqueles piscinões, a central de irrigação extraordinário, né? Eu poderia chegar numa fazenda, ela estava com meu filho e, pai, que bacana, que projeto bacana, né? É um modelo de negócio que faz sentido. Eu gostaria até de uma oportunidade, se tivéssemos, de seguir um projeto como esse, né? Eu costumo dizer o seguinte: olha, o que eu não quero é comprar a fazenda dele, porque eu tenho certeza que anos e anos que ele, a família dele, trabalhou aqui, ele sabe e saberá cuidar dessa fazenda e melhorar a fazenda melhor que eu. O que eu preciso é aprender com ele, comprar uma terra que não tem o que ele fez e tentar fazer igual ou melhor.
Portanto, a inveja, o oportunismo de eu querer tomar de alguém, eu quero saber o seguinte: quem é que vai produzir e cuidar daquela fazenda melhor do que ele? Tá? Desculpa, você, o escritório, né, João Domingos Advogados, por mais competência que tenha, sem conhecer profundamente, eu tenho certeza que você não tem a competência para tocar a fazenda no lugar dele. Zé. Nem eu, nem qualquer um. E mesmo que tenha, não me cabe substituí-lo. Me cabe, sim, comprar uma outra terra que não tem o investimento que ele fez e fazê-la num espaço menor de tempo, igual ou melhor. Não, melhor. Mas Perfeito. aproveitar-se de um momento, de uma dificuldade, para trocar nomes ou ganhar sobre valores, nós não vamos contribuir com o país. É nesse sentido. Fechou com chave de ouro. Que é isso? Eu tenho uns podcasts que eu tenho que assistir depois para poder assimilar melhor tudo. Esse é um desses. Uma pequena lembrança aqui pro senhor, um pequeno presente nosso. Muito obrigado. Aqui, eu que agradeço, Fabrício. Eu não trouxe presente para você, Oh, que isso. mas eu vou deixar o meu boné. Aí sim. De 90 anos da O empresa. senhor trouxe tudo que a gente mais... o que poderia ter de melhor, né? Que é o conhecimento, a experiência, a sabedoria que os anos e que nos dão e que dinheiro nenhum paga. Muito obrigado. Um abraço ao seu pai. Tá aí, sucesso. Darei sim.